Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Estevão mais uma vez para falar com você sobre redação. E na aula de hoje nós vamos continuar a falar o que nós começamos a falar já há 2 semanas, lembra? Do texto argumentativo, da argumentação. Então, a gente hoje vai continuar os estudos sobre esses textos argumentativos, focando em um texto que você sempre vê nas aulas de geografia, sempre vê nas aulas de história, e nem se dava conta dele, que é um gênero textual também, que é o debate. Então, sabendo que a linguagem ela cumpre um papel social, de estarmos a todo momento dialogando com as pessoas, ligadas ou não ao nosso convívio diário, essa questão ela retrata quão dinâmica é a nossa vida em sociedade. A gente está o tempo todo interagindo com pessoas que a gente não tem intimidade ou que tem intimidade, e nesses momentos, nessas trocas que nós fazemos com as pessoas, a gente acaba tendo que argumentar. Nós já vimos o que é argumentar, já definimos como é que é feita a argumentação, certo? Só voltar no vídeo anterior para você relembrar se você já esqueceu. Espero que não tenha esquecido, hein? Olha lá. Você está em casa, mas a mente tem que continuar trabalhando, certo? Então muitas vezes não percebemos, mas a verdade é que em nosso cotidiano argumentamos e contra-argumentamos sobre diversos assuntos, seja em casa, na escola, numa reunião de amigos, no futebol, por meio da escrita. Enfim, isso mostra que argumentar é importante para todos nós. Sabe aquela situação que você, como eu já falei anteriormente, você quer convencer seus pais de alguma coisa, você vai apresentar as razões para que eles liberem que você faça alguma coisa, para que você consiga alguma coisa, certo? Isso é argumentar. Cada ser humano é único. Isso revela a capacidade que nós temos em expressar nossas vontades, nossas opiniões, nossos desejos, nossos pensamentos, de modo a nos posicionar diante de alguma coisa, aceitando ou negando tal coisa, certo? E é com essa capacidade de que mostramos não ser alienados, pois temos a necessidade e capacidade de convencer o outro. A palavra é persuasão, convencimento, por meio de nossos argumentos, expondo nossas ideias livremente e, claro, mantendo bom senso em respeitar aquelas opiniões que não são idênticas à nossa. Sabe, para um bom debate, a gente precisa ter uma opinião, mostrar nossa opinião através de nossos argumentos, mas aceitar a opinião do outro. Porque um debate que só eu falo, só as minhas opiniões são válidas, ele não vai acrescentar em nada. A gente tem que trocar. Nós temos que fazer essa troca de conhecimento entre as pessoas, certo? Para quê? Para que a gente também aprenda. Porque quando a gente faz um debate, participa de um debate, a gente está trocando conhecimento. Toda troca é válida. O nome é troca. Você passa algo para alguém e recebe algo em troca também. Até o momento, nós vimos o debate de situações do cotidiano. Mas voltando para o aspecto didático, para a nossa questão da sala de aula, sabemos que é um importante exercício para aguçar a nossa criatividade, a nossa oralidade, certo? E ao mesmo tempo avaliar o nível de conhecimento do nosso aluno e o poder de argumentação sobre um determinado assunto. Só que debate não está relacionado somente às questões dentro da sala de aula. Nós temos o debate televisivo, midiático, aquele que nós encontramos sempre em períodos de campanha política. Sabe, os candidatos vão lá para a TV, para a internet, vão apresentar as suas propostas de governo para que a gente possa entender, conhecer mais daquele candidato. E essas propostas, elas sempre são apresentadas em turnos. Existe um mediador, alguém que vai fazer toda a condução. Sabe o William Bonner, quando passa lá na Globo, quando tem os presidenciáveis, né, ou os governadores, ele vai falar sobre perguntas relacionadas a eles e vai abrir os turnos para cada um deles responder. Cada um vai ter direito de resposta, para perguntar, no caso, sobre aquele assunto, o outro vai ter direito para dar a sua réplica, que é a resposta. E se aquela pessoa que perguntou, ela tiver mais alguma questão para falar, melhor dizendo, a pessoa que respondeu tiver alguma coisa para falar, ela vai ter a tréplica, que é o momento de apresentar mais uma consideração, tá? E todo
esse debate ele precisa ser regrado, precisa ter esse mediador que vai fazer toda essa ponte, estabelecendo um tempo para que cada pessoa fale, para que todo mundo tenha o seu direito de fala. E ninguém pode invadir o tempo do outro, porque fazendo isso, você está tirando o direito do outro de se manifestar. Então a gente tem que sempre trabalhar essa questão da argumentação, que você quer convencer alguém, mas você tem que respeitar o direito do outro, de se deixar convencer e também mostrar a sua opinião. Isso é muito importante. Todo exercício da cidadania, ele parte da ideia de que todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. Sabemos que na prática isso não funciona tão bem, mas a gente tem que pensar na teoria, no direito que é meu e o direito que é o do outro, certo? E aí, para finalizar esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre a linguagem. Normalmente a linguagem empregada é a linguagem obedecendo o padrão formal da língua. Por que a gente utiliza o padrão formal da língua? Porque quando a gente utiliza o padrão formal, todas as pessoas, independente da sua faixa etária, da sua condição econômica, social, escolar até mesmo, e em relação à comunidade que ela vive, se é um grande centro ou se é um interior, o padrão formal ele atende todas as pessoas. Então a gente consegue ter essa abrangência maior. Os regionalismos, as gírias, as expressões idiomáticas, né, elas enriquecem a nossa língua, mas para o momento de debate, um momento de amplo conhecimento, ampla troca entre as pessoas, é melhor optar pelo padrão formal da língua. Porém, se é um debate dentro de sala de aula, todos vocês, todos os alunos da mesma faixa etária, pode usar uma linguagem um pouco mais informal? Problema nenhum, pode ser utilizada uma linguagem mais informal, sim. A gente precisa entender que essa linguagem ela precisa ser adequada. E também, uma outra coisa que é muito importante dentro de um debate é o perfil. Principalmente nos debates televisivos. O candidato que não respeita o outro, que não se apresenta de maneira adequada, o que isso mostra pra gente? Que se ele não respeita o outro candidato, ele é um excelente candidato, ele vai saber fazer um debate corretamente? Não vai. Então a gente tem que sempre pensar nessas questões. Então assim, concluímos que independente da situação, poder discutir sobre um determinado assunto, tema, é um momento enriquecedor, pois podemos ver vários ângulos que muitas vezes não havíamos parado para observar. E debater não é a tentativa de tentar mudar somente o outro, mas a nós mesmos também, pois essa troca de experiências faz com que ampliemos os nossos conhecimentos e a nossa visão de mundo. Pense um pouquinho sobre isso, vai se preparando, que mesmo à distância, mesmo sem nos encontrarmos pessoalmente nesse momento, nós vamos estabelecer um debate daqui a pouco tempo, tá? Daqui a poucos dias nós estaremos fazendo um debate. Espero que você esteja bem, esteja se cuidando. Eu estou com saudade de todos vocês, não tenha dúvidas disso. Espero encontrá-los em breve, certo? Um abraço e até logo!